Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz as cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e um anel, calcem logo os seus pés, milagre. Melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Boa noite, igreja. Nós vamos falar o tema e a divisa da campanha de missões. Seja uma ponte conectando as pessoas a Jesus. E a divisa? Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22b. Boa noite. Atos capítulo 8, verso 1 vai dizer: E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. O verso 4 vai nos informar que os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. O interessante notar nesse texto que todos foram dispersos, menos os apóstolos. Isso fica bem claro no texto. E por onde eles iam anunciando a palavra. Quem são esses todos? Era toda a igreja, todos os membros daquela igreja que estavam ali em Jerusalém. Se a gente olhar para esse texto e olhando para as coisas que nós já vimos, para algo que pelos textos que nós já estudamos, nós podemos perceber que anunciar o evangelho não é uma obrigação, não é uma exclusividade dos apóstolos. Anunciar o evangelho é uma razão de ser da igreja. Anunciar a Cristo faz parte de quem a igreja é e do que a igreja faz. E por onde nós vamos, aonde nós estamos, independente do momento que nós vivemos, nós anunciamos as boas novas a respeito de Jesus. Que você
que todos nós como igreja, possamos estar anunciando as boas novas a respeito de Jesus, aonde quer que nós estivermos. Seja nas nossas casas, seja nos nossos trabalhos, seja junto com a nossa família. Que eles possam ouvir por meio de nós que existe salvação, inclusive para a morte. E a única salvação que existe é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos agora assistir o vídeo de um projeto muito legal lá no Vale do Ribeira. Até mais. Olá, é um prazer estar falando com você nesse instante. Eu me chamo Marcelo Fedorucci e estamos desenvolvendo um projeto missionário aqui na região do Alto Vale do Ribeira. É a região com menor IDH do estado de São Paulo, mas como vocês podem ver, a natureza é uma das mais belas que nós temos. Nosso projeto se iniciou há 20 anos atrás. Esse ano nós completamos de caminhada. E hoje nós temos uma instituição chamada Salvar. A Salvar atua hoje no Alto Vale do Ribeira em 3 frentes diferentes: a espiritual, a social e a material. Na área espiritual, nós estamos com trabalhos missionários nos municípios de Apiaí, Itapirapuã Paulista, Ribeira, Ribeirão Branco e Itaoca. Esses lugares têm sido alcançados por aquilo que o Senhor tem feito e nos dado a oportunidade de caminhar junto com o seu trabalho. Da área social, nós temos um projeto onde nós recebemos crianças a partir dos 4 anos e quando todas as oficinas estão funcionando, nós chegamos a atender a 300 pessoas durante os atendimentos que nós temos na ONG. E por último, nós iniciamos um projeto juntos numa parceria de empreendedorismo social, participando junto de uma cooperativa, auxiliando o desenvolvimento comercial de alguns produtos de 40 famílias que compõem essa parte do nosso projeto. Então nós atuamos no espiritual, no social e no material. O privilégio de estar aqui é por estar numa região que é carente. Carente socialmente, carente espiritualmente, carente materialmente. E nós estamos aqui procurando fazer a diferença nessa região, em meio a dificuldades, em meio a problemas, mas Deus tem dado grandes vitórias e nós temos tido grandes oportunidades de anunciar o nome de Jesus Cristo. Então nós estamos muito felizes por estarmos aqui. Nós contamos com as suas orações e pedimos que vocês não deixem de interceder pela obra missionária no estado de São Paulo, porque nós temos muito a fazer ainda e nós precisamos do seu apoio e das suas orações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Onde o amor alicerce pontes aos outros. De tantas culturas
Muitos dias sonhei com toda a minha força, amei. Longe estão os meus pés de pisarem, firmados em terra segura. Só tenho incertezas e mar. Vez em quando a tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta, não tem força, não. Fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que no outro lado eu vou te encontrar. Eu vou o mar atravessar, eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, só quero chegar. Não tem onda que vai me impedir. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Eu sinto alguém conduzindo. É como se não mais sozinho esteja eu na embarcação. Eu vejo que agora é possível. Tu és capitão e eu confio que logo chegamos no lar. Vez em quando a tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta, não tem força, não. Fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que no outro lado eu vou te encontrar. Eu vou o mar atravessar, eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, só quero chegar. Não tem onda que vai me impedir. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Tenho ouvidos de uma terra linda e encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Eu vou chegar, ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, só quero chegar.
Boa noite, queridos. Mais uma vez, participando desse culto, desse momento especial de adoração com a igreja. Louvamos a Deus por cada parte deste culto. Como é bom podermos nos reunir em torno da palavra de Deus e ver o quanto Deus tem sido gracioso, misericordioso, atendendo cada uma das nossas intercessões, das nossas orações, das nossas súplicas. Louvamos a Deus pela maneira como Ele tem realmente cuidado de cada detalhe da vida de cada um de nós. Mas, acima de tudo, queremos louvar a Deus e, nesse momento de prestação de serviço e adoração a Ele, louvar por tão grande salvação que Ele nos concede na pessoa do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Queremos dar continuidade ao nosso tema anual, que é o Viver que Glorifica a Deus em meio ao sofrimento. E nesse momento de culto, eu queria que você estivesse abrindo sua Bíblia na primeira carta de 1 Pedro, capítulo 3, onde faremos mais uma vez, como domingo passado, a leitura dos versículos 1 a 7. 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. O que vos torna belas não deve ser o efeito exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana de vida que o Senhor tem nos concedido. Uma semana de lutas, uma semana de experiências novas, uma semana de vitórias. Muito obrigado, Senhor, por vermos como cada dia o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, movido os nossos corações. Te damos graças, Senhor, pela maneira como o Senhor tem conduzido não somente a história da Tua igreja, mas a história da vida de cada um de nós, a história das nossas vidas como família, mas as nossas vidas como cristão. E neste momento, quando abrimos a Tua palavra, o desejo do meu coração é que o Senhor continue a ministrar, que o Teu Espírito continue a revelar a Tua verdade, o que realmente agrada ao Teu coração, o meu coração, cada coração estar fazendo, pois este é o desejo de cada um que com sinceridade tem buscado a Tua presença. Por isso, Pai, neste momento de culto, quando já te adoramos com cânticos, com a visão e o envolvimento da Tua igreja, os desafios com relação à obra missionária. Ó Pai, que neste momento o Senhor mesmo esteja ministrando a cada coração através da Tua palavra, a começar do meu coração. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, continuando o nosso tema anual, o Viver que Glorifica a Deus em meio ao sofrimento, hoje eu gostaria de continuar com o tema de domingo passado,
que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, preciso de um casamento estruturado. Uma das ferramentas de Deus para que eu tenha uma vida vitoriosa, um viver que glorifique a Deus em meio ao sofrimento, também uma ferramenta tremenda é ter uma família estruturada. Por isso, Pedro coloca no meio da sua carta a importância que mesmo que as coisas estão indo de mal a pior, a perseguição, as calúnias, as injustiças vindo sobre aqueles que são do Senhor, que seguem o Senhor, que servem o Senhor, ele, no meio de tantas orientações, ele também inclui como uma bênção, um instrumento de vitória, de uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, uma família estruturada. Falei domingo passado que estaria abordando o tema dividindo em duas reflexões. O casamento entre dois cristãos que professam a mesma fé, seguem e servem ao Senhor no mesmo espírito, e o casamento misto, isto é, quando um é um cristão genuíno e o outro não. Estamos tratando neste texto o dever do cristão na relação matrimonial, como vimos domingo passado, iniciando com o direcionamento para os homens, para os maridos, no versículo 7. E nós abordamos então que para viver uma vida que glorifique a Deus, tendo um casamento estruturado, o marido, em primeiro lugar, precisa ver a vida conjugal, o casamento, como um processo de mutualidade, isto é, uma vida compartilhada. Pedro está exortando o marido a cumprir seus deveres para com a esposa através da reciprocidade, através da mutualidade, do interesse pelos interesses da esposa e não somente vivendo a vida de casado, buscando somente os seus interesses. Em segundo lugar, vendo a vida conjugal como um processo de sensibilidade, isto é, dando honra à mulher como parte mais frágil, através da compreensão das diferenças, entendendo que Deus os fez um diferente do outro e que o homem precisa ter essa sensibilidade para poder entender e estruturar a sua família, entendendo e convivendo com as diferenças. Em terceiro lugar, vimos que o marido, o esposo, precisa ver a vida conjugal aplicando o princípio da igualdade espiritual, que ele, o homem, não é superior à mulher, aos olhos de Deus, eles têm o mesmo valor, ambos são herdeiros da mesma graça, a graça da vida eterna, assim como o homem foi transformado pelo poder do Evangelho através da morte, ressurreição, pelo sangue derramado na cruz e pela iluminação do Espírito Santo, pela aspersão do sangue, pela ressurreição de Cristo, da mesma forma a mulher. E concluí dizendo que para viver a vida cristã em meio ao sofrimento, eu preciso, como marido, ter uma família estruturada, compreendendo e vivendo essa mutualidade, sendo sensível à esposa como parte mais frágil e crendo que ambos são herdeiros da mesma graça da vida, para que as orações não sejam interrompidas. Já dos versículos 1 a 6, Pedro está abordando o problema do que chamamos casamento misto, isto é, quando a esposa é genuinamente cristã e o marido não. Não que seja um ateu ou qualquer coisa nesse sentido, mas que não professa da mesma maneira, que não tem a mesma visão
de valores, de envolvimento, de comprometimento com o reino de Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Então, partimos então da premissa, em primeiro lugar, que o casamento misto é expressamente proibido por Deus. Para isso, nós vamos ler um texto lá na na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, dos versículos 14 e 18. Diz assim a palavra de Deus: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há a luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como ele disse: habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, segundo as Escrituras, o casamento misto, nesse sentido, com uma pessoa que não tem a mesma percepção, a mesma visão, o mesmo amor, o mesmo projeto de vida com relação ao seguir e servir a Jesus Cristo, Deus condena. Então, dentre os mandamentos para o seu povo, inclusive para se evitar problemas múltiplos futuros, Deus ordena aos seus filhos não se colocarem em julgo desigual com incrédulos. Julgo aqui que Pedro está usando essa metáfora, essa figura. O jugo é uma canga, é uma peça de madeira que se encaixava sobre a cabeça dos bois para que eles pudessem ser atrelados a uma carroça ou a um arado. O que Deus está querendo dizer é que não se pode colocar sobre essa canga sobre dois tipos de animais diferentes, ou mesmo animais com porte totalmente diferente. Por exemplo, colocar um boi no lado e um jumento do outro, porque o boi vai andar com seus passos largos, o jumento vai andar rapidinho, então não tem como os dois estarem debaixo da mesma canga. E Deus, para preservar problemas que são realmente notórios na vida de quem tem esse tipo de casamento, ele ordena que não se faça tal casamento. E apesar de muitos não obedecerem, o que a Bíblia diz é que não é opcional, é mandamento. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. É uma ordem de Deus, o verbo está no imperativo. Por quê? O texto sagrado diz: porque não há sociedade entre justiça e injustiça. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Porque não há harmonia entre Cristo e Satanás. Porque não há parceria entre crente e incrédulo. Como disse, é a prevenção de Deus para se evitar múltiplos problemas futuros. Sempre que eu estou aconselhando os jovens que vão se casar, nessa prévia, eu pontuo a necessidade de terem realmente a certeza de que estão no mesmo jugo, porque o que nós temos acompanhado é que a solidão de casado é infinitamente pior que a solidão de solteiro. Por isso, olhando por outro lado, pelo lado positivo desse texto, que apesar de trazer negativas, eu vejo o cuidado de Deus em que eu me ponha em julgo igual. Por quê? Pela sociedade, isto é, estar debaixo da mesma visão e missão, pela comunhão, por estar comungando dessa visão e missão,
pela harmonia, pelo acordo, pelo consenso de vida, da própria criação dos filhos, pela união e parceria que deve realmente haver entre cristãos. Porque, como disse, tenho acompanhado a solidão de muitas pessoas casadas e posso garantir, é muito pior que a solidão de solteiro. Mas, segundo o texto, o casamento misto é perfeitamente possível. Como? Não que a pessoa deva casar-se, mas se vier a se converter depois de casado, é possível continuar a viver juntos. Paulo aborda esse assunto, essa verdade, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 12 e 13, ele diz: mas eu, não o Senhor, digo aos outros, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não se divorcie com ele. Paulo está dizendo que o cristão, ele não deve, nunca deve partir dele o processo de divórcio, se a pessoa com quem ele está vivendo consente em viver junto. Pedro, então, agora passa a lidar de maneira clara com as mulheres, abordando o fato de como deve ser o seu procedimento diante de um marido incrédulo, que não tem a mesma visão. Não, como eu disse, não necessariamente um ateu, mas alguém que seja indiferente ou que professa uma fé totalmente diferente, mesmo se dizendo cristão. Em primeiro lugar, eu queria mostrar ou continuar dizendo que o princípio da submissão continua. Ele começa a falar sobre a submissão aos reis, aos governadores, aos chefes, às autoridades constituídas, e ele está falando agora a submissão de uns para com os outros, e aqui a submissão ao líder da casa. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22, ele diz: mulheres, sede submissa a vosso próprio marido, como convém ao Senhor. E aí, nesse texto, como no de 1 Pedro, que acabamos de ler, ele apresenta o princípio do relacionamento entre esposa e marido. E ele, então, no capítulo 3, do versículo 1 de Pedro, ele diz: mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. Como Pedro está dizendo, como se o seu marido não é incrédulo, como você deve ganhar seu marido? Falando o dia todo e todos os dias? Não. Ele está dizendo não falando nada. Mas a responsabilidade da esposa é estar buscando ao Senhor e ganhar seu marido, segundo Pedro, pelo seu procedimento, através da sua submissão, através de não estar falando, mas por sua conduta, por seu digno, pelo seu honesto comportamento. Claro que não obedecem à palavra, está falando da palavra de Deus, o Evangelho. E no segundo caso, o uso normal da palavra, a mulher está falando. O que Pedro está dizendo é que os maridos que não obedecem à palavra podem, não necessariamente que vão ser, mas podem, por tal manifestação de espírito semelhante ao de Cristo em se submeter ao Pai, aos servos se submeterem aos seus chefes,
a todos os cristãos se submeterem às autoridades, o marido pode ser ganho pelo procedimento digno e cristão de suas esposas. Agora, quais cuidados a esposa cristã deve ter no seu casamento e nesse projeto de, através da sua vida, do seu comportamento, do seu procedimento, da sua conduta, do seu caráter ilibado, conquistar o seu marido para Jesus Cristo? Em primeiro lugar, como já vimos, cuidando da pureza da sua conduta, praticando a mansidão ao invés de rixas, em temor a Deus, como ele diz no versículo 2, ao observarem vossa conduta pura em temor a Deus. O livro de Provérbios traz vários versos sobre esse tipo de mulher que, por não ter prudência, acaba destruindo o seu próprio casamento. No capítulo 21 de Provérbios, versículo 9, diz assim: é melhor morar num canto do eirado do que dentro de casa com uma mulher briguenta. E uma mulher que age desta forma, brigando por qualquer coisa, jamais ela vai ter um testemunho para ganhar o seu esposo para Jesus Cristo. O versículo 19 diz, desse mesmo capítulo de Provérbios, diz: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e impaciente. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher que age desta maneira. E no capítulo 27 de Provérbios, versículos 15 e 16, Salomão diz assim: a goteira constante em dia de chuva e a mulher briguenta são semelhantes. Tentar contê-las seria como conter o vento ou segurar o óleo com a mão direita. O que ele está dizendo é que a goteira constante em dia de chuva e a mulher briguenta, a mulher que fica o tempo inteiro, são semelhantes. Então, procure não ficar falando, incomodando. Não é pelo seu falar que Deus vai agir, mas trate o seu marido com dignidade, com respeito, com amor, ao invés de ficar discutindo, brigando. Mude a sua atitude, se essa tem sido até aqui. Em segundo lugar, o que a mulher deve fazer para manter um casamento estruturado é cuidar do que para Deus é realmente beleza. Os versículos 3 e 4 de 1 Pedro diz: o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Em segundo lugar, então, cuidar do que para Deus é realmente beleza, é um caráter bonito e não roupas caras, uma atitude interior e não adornos exteriores. Para o Senhor, a verdadeira beleza da mulher não depende de enfeites, adereços ou exibição, tudo isso acaba. O que tem valor é o seu íntimo, é o seu ser interior, do coração, como um espírito gentil, tranquilo. O coração realmente é a esfera de atuação e influência de Deus. É através da mudança do coração, é através da mudança de atitudes que certamente Deus vai agir na vida do marido. E essa beleza, diz o texto sagrado, essa beleza não perece. A beleza exterior, ela perece, mas a beleza interior, ela não perece, pelo contrário, ela cresce, ela enaltece. Em terceiro lugar, o versículo 4 pontua também
vendo no casamento um grande privilégio de algo que tem muito valor diante de Deus. Muitas mulheres, por não entenderem seu papel dentro do casamento, acabam destruindo com as próprias mãos. Provérbios 14, versículo 1, Salomão, em sua sabedoria, diz: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, porém, com as próprias mãos a derruba. Como você tem se portado, mulher cristã, esposa cristã? Como uma mulher sábia edificando a sua casa? Ou você tem, com as suas atitudes, destruído relacionamentos? Quantos casos ouvimos das mulheres se interporem entre educação do marido aos filhos? Quantas coisas tristes têm acontecido dentro dos lares de mulheres, de famílias que se dizem cristãs? A mulher realmente cristã precisa ver no casamento um grande valor diante de uma sociedade pagã que, apesar de declarar suas crenças religiosas, vê o casamento como uma aliança feita somente entre duas pessoas e não uma aliança com Deus. Essa aliança com Deus, o casamento, o matrimônio, é uma aliança não feita somente entre duas pessoas, mas entre três pessoas: marido, esposa e Deus. Provérbios capítulo 2, versículos 16 a 18 diz: para te livrar da mulher imoral, da estrangeira que seduz com palavras, que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança que fez com o seu Deus, a sua casa se inclina para a morte. Salomão está dizendo: meu filho, atente para a minha orientação, pela minha instrução, busque a sabedoria para que ela te preserve desta mulher imoral, que seduz com palavras, que abandona o seu companheiro da mocidade, dessa mulher adúltera que se esquece da aliança que ela fez com Deus, não somente com seu marido. E, infelizmente, nós estamos vivendo num tempo em que a sociedade não vê mais o casamento, a aliança matrimonial, como uma aliança não somente entre um homem e uma mulher, mas entre um homem, uma mulher e Deus. Por isso, o texto sagrado diz: aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas também, dos versículos 5 a 6, Pedro vai dizer: pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o bem, sem nenhum temor. Pedro está dizendo: você quer realmente ter uma família estruturada? Observe o exemplo das mulheres santas do passado. Pedro vai terminar esta orientação dada às mulheres tomando como exemplo a submissão das santas mulheres do passado que esperavam em Deus, se enfeitando desta forma, não com adereços exteriores, mas de um espírito gentil, tranquilo, e estavam esperando em Deus e submissas ao seu marido. Como diz Wayne Grudem, no seu livro da carta a Pedro, ele diz: em uma mulher, a confiança tranquila em Deus produz a beleza imperecível de um espírito gentil e tranquilo, mas também a capacidade de submeter a autoridade do marido sem medo de que no final essa autoridade seja prejudicial ao seu bem-estar ou à sua pessoa. O que Pedro está dizendo é que existe relação, uma relação íntima entre uma atitude submissa da esposa ao seu marido e a beleza interior do coração. A ideia do verso 6,
com relação a Sara é que se a esposa estiver fazendo bem, nada a deixa assustada, pesarosa. E se isso está acontecendo, então você está seguindo o caminho correto, o caminho das santas mulheres do passado. Pedro está enfatizando e elogiando a confiança em Deus e submissão ao marido. A condição C, né, que ele coloca, se fizerdes o bem sem nenhum temor, é a forma também de expressar a fé em que, fazendo a sua parte, Deus seguramente fará a dele. Uma das coisas interessantes que tem acontecido é que pessoas têm entendido, como diz lá em Efésios capítulo 5 e no capítulo 6, mulheres, sede submissa a vossos maridos, maridos, amai vossas mulheres, filhos, honrai os vossos pais, sede obediente e honrai os vossos pais no Senhor. Então, muitos têm confundido, achando que, como é que eu posso ser submissa se meu marido não me ama? Como eu posso amar a minha esposa se minha esposa não é submissa? Ou o filho, como eu posso honrar, obedecer meu pai se meu pai não me ama ou não me trata com respeito? Deus vai estar cobrando de cada um a sua parte. Eu não tenho que amar a minha esposa se ela é submissa ou não. Eu tenho que amar a minha esposa porque é mandamento do Senhor. A esposa tem que ser submissa ao seu marido, não se ele ama ou se ele é incrédulo ou não, mas porque é mandamento do Senhor. Cada um tem a sua parte para que o casamento seja estruturado e isso se torne realmente uma arma poderosa nas mãos de Deus para viver uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento. Queria concluir dizendo que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, é preciso que a mulher casada com o marido incrédulo estruture seu casamento através de uma vida submissa, cuja beleza não é exterior, mas é seu procedimento gentil e tranquilo, e mesmo sem ficar falando, testemunhe ao seu marido através do seu procedimento, através da sua conduta, esperando em Deus e fazendo todas as coisas sem temor. Que Deus te abençoe, mulher cristã, na estrutura do seu casamento. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por participarmos mais uma vez deste culto e pedindo, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor esteja trabalhando em cada família cristã, orientando, Senhor, cada família para que cada um possa estar cumprindo a sua parte. O marido fazendo a sua parte na sua reciprocidade, na sensibilidade, na igualdade espiritual, a esposa sendo submissa e procurando viver a vida cristã debaixo de uma submissão ao Senhor, amando o seu marido, sendo submissa ao seu marido e vivendo uma vida que realmente glorifique o teu nome, mesmo em meio ao sofrimento. Ó Pai, continua a ministrar a cada coração, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, totalmente orientada, dirigida pelo teu Espírito. É a minha oração grato, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua igreja, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.